5, versículo 16. Você que pode, abra sua Bíblia para junto meditarmos e aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? A palavra do Senhor fala sobre andar em espírito. Esse andar no espírito não é somente andar no espírito, mas viver no espírito, estar em espírito. Amém? E Paulo está dizendo aqui para a igreja de Gálatas: digo, porém, andai em espírito. Eu faço uma pergunta para você aqui hoje. Como você tem andado? Como você tem vivido aqui nessa terra caída pelo pecado, contaminado, cheio de imundícia, os prazeres mundanos? Como você tem andado aqui na terra diante do Senhor Jesus? Você tem andado em espírito ou você tem andado segundo a concupiscência da carne? Responda para si mesmo. Porque Paulo está dizendo para os Gálatas: digo, porém, andai em espírito. Então, peraí. Então é dessa forma que a igreja tem que andar. É dessa forma que eu e você devemos andarmos, em espírito. Amém? Mas podemos observar que muitos crentes estão andando não em espírito, mas segundo a concupiscência da carne, segundo o pecado. Muitos crentes não estão vivendo a palavra de Deus. Estão vivendo com suas vidas sujas, contaminadas com pecado. Estão vivendo de hipocrisia, de aparência. Mas Paulo está dizendo aqui: digo, porém, andai em espírito. Amém? Ou seja, o cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, que nasceu da água e do Espírito, que se tornou uma nova criatura em Cristo, que não vive mais ela, mas Cristo vive nela. Ela anda em espírito. Amém, queridos? Mas é necessário entendermos que para poder andarmos em espírito, nós temos que crucificar isso aqui, a nossa carne, o nosso eu interior, a velha natureza, o velho homem, a velha mulher. Nós temos que crucificar a nossa carne em Cristo. Nós temos que termos uma vida de oração. Nós temos que buscarmos as coisas do Espírito de Deus. Nós temos que dizer não para o pecado. No nosso coração tem que haver o desejo de buscar a presença de Deus. Temos que sermos transformados de dentro para fora pelo Espírito Santo, o qual convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E é muito importante isso daqui. É muito importante porque estamos vivendo tempos aonde o ensinamento da palavra de Deus está sendo escondido. Estamos vivendo um tempo aonde a verdade da palavra de Deus está sendo ocultada. E muitos estão sendo enganados com falsos ensinamentos.
Muitos estão sendo enganados dentro das congregações, dentro dos templos, com ensinamentos vãos, vazios, que vêm da carne e não do Espírito. Mas Paulo está dizendo, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em Espírito. A igreja de Cristo, ela anda e vive no Espírito. A igreja de Cristo, ela anda e vive no Espírito. A igreja de Cristo não tem comunhão com as trevas. A igreja de Cristo não tem comunhão com o pecado. A igreja de Cristo não se embaraça com as coisas desse mundo. A igreja de Cristo, ela não vive segundo as concupiscências da carne. Não. Mas a igreja de Cristo, ela vive uma vida santificada. Ela vive uma vida de renúncia, ela vive uma vida de obediência, ela vive uma vida de temor, ela vive uma vida de leitura da palavra, ela vive uma vida de oração, uma vida de jejum. A igreja de Cristo, ela se consagra, a igreja de Cristo, ela se separa, a igreja de Cristo, ela vigia, a igreja de Cristo, ela foge de toda aparência do mal. Amém? Essa é a verdadeira igreja de Cristo. E a igreja que vai subir no arrebatamento, quando o sétimo anjo tocar a sétima e última trombeta, é a igreja que viveu não segundo a carne, mas que viveu em espírito. Na palavra. Amém? Na palavra. Não tem meio termo. A igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que se conservou aqui na terra, que guardou as suas vestes para que não se contaminasse com o pecado, mas antes as purificou no sangue de Cristo. Oh glória! Amém, meus irmãos? E eu quero fazer aqui a pergunta novamente. Você que está ouvindo essa mensagem na rolagem, na Foiur, como você tem andado? Você tem andado em espírito ou você tem andado segundo a concupiscência da carne? Porque a Bíblia está dizendo, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Ou seja, a carne, ela quer pecar. A carne quer praticar feitiçaria. A carne quer adulterar. A carne quer viver uma vida afeminada. A carne quer viver na bebedice. A carne quer viver na masturbação. A carne quer viver no adultério. A carne quer viver na prostituição. A carne quer viver na pornografia. A carne quer viver na cobiça dos olhos. A carne quer viver no orgulho, na soberba, na ira, na contenda. A carne não quer perdoar. A carne quer viver uma vida depravada. A carne quer viver em trevas. A carne quer viver longe de Cristo. Mas o Espírito, ele quer oração. O Espírito, ele quer jejum. O Espírito, ele quer leitura da Bíblia. O Espírito quer alimento espiritual. O Espírito quer consagração. O Espírito quer comunhão. O Espírito quer santidade. O Espírito quer renúncia. O Espírito quer que você diga não para o pecado. O Espírito quer isso. O Espírito quer a presença de Deus. E tá os dois assim, um contra o outro. Porque o Espírito quer fazer a vontade de Deus e a carne quer fazer a vontade de Satanás. E tá assim, um desses irá vencer. Mas só vai vencer aquele que for mais alimentado. Quem você tem alimentado mais na sua vida? O Espírito
ou a carne? E aí? E aí? O que você tem alimentado mais? O que você tem alimentado mais? O espírito ou a carne? E aí? Eu vou repetir. A igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja que irá encontrar com Cristo nos ares, é a igreja que viveu e andou nessa terra, nessa Babilônia, nesse Egito, caído pelo pecado, manchado pela imundícia da corrupção. É a igreja que se santificou, é a igreja que renunciou, é a igreja que fugiu de toda aparência do mal, é a igreja que não se embaraçou, que não se deitou com outros deuses, é a igreja que não se prostituiu com deuses estranhos. A igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que se despojou de todo o pecado. É a igreja que viveu e andou segundo a carne. Essa é a igreja que vai subir. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E eu peço que você atente com muita atenção, porque tempo de igreja não te faz salvo. Ter ministérios não te faz salvo. Ter dons não te faz ser salvo. Amém? O que vai te tornar salvo são os seus frutos perante esse mundo caído e perante a Cristo. Aonde você passa, quais são seus frutos? Na escola, você tem andado em espírito? No seu trabalho, você tem andado e vivido no espírito? Na faculdade, na farmácia, no açougue, na padaria, no ponto de ônibus, no metrô, no aeroporto, no avião, no navio, dentro da sua casa, no seio da sua família, você tem andado e vivido em espírito? Ou às escondidas, você tem andado e vivido segundo a concupiscência da carne? E aí? Um conselho que eu quero deixar aqui para todos vocês que estão ouvindo essa mensagem: não vivam diante do Deus vivo uma vida de hipocrisia, uma vida de engano. Amém? Não vivam como religiosos, como os fariseus, com a Bíblia debaixo do braço, indo para os cultos, sentando nos bancos, dando glória a Deus, aleluia, mas no oculto está vivendo uma vida hipócrita, suja, imunda, uma vida depravada. Não viva dessa forma. Seja íntegro diante do Senhor Jesus. Seja íntegra, porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece. E qual é a dificuldade da igreja nesse tempo? É viver uma vida consagrada ao Senhor. É viver uma vida edificada pela palavra. É viver uma vida renovada pelo Espírito Santo. A dificuldade da igreja hoje é viver uma vida separada do pecado. Podemos observar que muitas congregações estão trazendo para dentro as coisas do mundo, as modas que o mundo apresenta, as tendências que o mundo influencia.
E para muitos dizem, isso é normal. Isso é normal. A Igreja de Cristo nunca se misturou com o mundo. Não. Nunca. A Igreja de Cristo nunca teve parte com as trevas. Não. Se nós olharmos os profetas da antiguidade, maiores e menores, os discípulos, apóstolos, mártires, podemos observar que eram homens que viviam e andavam em espírito. Eram homens que tinham poder e autoridade do céu sobre a sua vida. Eram homens cheios de unção, mulheres cheias de unção e sabedoria e conhecimento. Eram homens que davam sua vida pela palavra, por Cristo. Porque eles já não viviam mais segundo a carne, mas eles viviam segundo o Espírito. Amém? E é necessário entendermos isso, que viver o Evangelho de Cristo não é simplesmente ir para os cultos nos dias marcados. Viver o Evangelho de Cristo não é colocar a Bíblia debaixo do braço. Viver o Evangelho de Cristo não é deixar a Bíblia aberta no Salmos 91 ou no Salmos 23. Viver o Evangelho de Cristo é sermos transformados pelo Espírito Santo, de dentro para fora, e vivermos em novidade de vida, não pela carne, mas em espírito. Pensar em espírito, agir no espírito, falar no espírito, olhar no espírito, estar em espírito. Entendam isso, meus irmãos. É difícil você ouvir uma mensagem dessa hoje em dia, porque essas mensagens, elas não trazem benefícios, não trazem retornos. Mas é essa mensagem, é essa palavra que Cristo anunciava, que os apóstolos anunciavam, que os discípulos anunciavam, que os profetas anunciavam. Santidade ao Senhor. Sede santos, como vosso Deus é santo, em toda vossa maneira de viver. Andai em espírito, vivei em espírito, pregai em espírito, cantai em espírito, orai em espírito. Porque essa é a vontade de Deus. Não sejamos hipócritas diante do Senhor. Não sejamos falsos crentes. Não sejamos religiosos, fariseus, mas sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com temor à palavra do Senhor, vivendo segundo a vontade do Pai que está nos céus. Paulo está dizendo em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. O cristão não tem que viver em vida dupla. O cristão não pode, de forma alguma, viver de vida dupla. Não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com a cerveja, não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com o cigarro, não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com a prostituição, não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com a masturbação, não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com a mentira, não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e viver com a novela, com o Big Brother, com a Fazenda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você querer viver com Cristo e querer viver com um filme de terror, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você querer viver com Cristo, mas não sai das rodinhas dos escarnecedores, não vai dar certo.
não vai dar certo. Você precisa escolher. Qual caminho você vai seguir? O caminho do Espírito ou o caminho da concupiscência da carne? Qual caminho você vai seguir? Qual caminho? Qual caminho você vai seguir? Qual caminho? Porque podemos observar facilmente hoje. Muitos estão seguindo o caminho, estão escolhendo seguir o caminho desse mundo caído pelo pecado. Eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando daqueles que se dizem homem de Deus e mulher de Deus. Eu estou falando com você. Porque não é mais tempo, não é mais hora de ficar brincando com as coisas de Deus. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo, queridos. Os sinais estão aí, a volta de Cristo é iminente. Vai acontecer. A qualquer momento a trombeta soará. E a Bíblia diz que será como no abrir e piscar de olhos. Pisca aí para você ver. Pisca aí para você ver. É desse jeito. E a Bíblia diz em Coríntios que aqueles que estão nos túmulos, sepultados, que morreram em Cristo, que andaram em espírito e não pela carne, a Bíblia diz que esses subirão primeiro. Subirão primeiro. Os que estiverem nos túmulos, que viveram e morreram em Cristo, subirão primeiro. Oh glória, aleluias. E nós que ficarmos vivos, a qual a vida aqui na terra foi uma vida vivida em espírito, seremos arrebatados. Amém? Então eu quero chamar sua atenção nessa hora e te fazer uma pergunta: como está a sua vida com Cristo? Lucas 12:20, a palavra diz: louco, e se pedires a tua alma hoje, para quem será? E aí? E se pedires a tua alma hoje, quem virá buscar a tua alma? Os anjos do Senhor Jesus? Ou os demônios? Já leu a parábola do rico e Lázaro? Está lá. Está lá. E aí? Se a tua alma descolar do corpo hoje, qual será o destino dela? A eternidade com Cristo na glória? Ou o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás, os seus demônios, a besta e o falso profeta? E aí? Se você deitar hoje para dormir e não acordar mais, e aí? Já parou para pensar sobre isso? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Vivam em espírito. Vivam em espírito. Abandone o pecado. Abandone a prática da vida errada. Abandone tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Abandone. 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 Toda a vida errada. Abandone. Abandone toda a orgia, todo adultério, prostituição, masturbação, mentira, engano, fofoca, orgulho, soberba, avareza, feitiçaria, idolatria, vida afeminada. Abandone. E viva no Espírito, em novidade de vida. Abandone a cervejinha, o uísque, a caipirinha, a vodka. Abandone. Abandone o cigarro, as drogas. Abandone o crack, a maconha. Abandone. Abandone. E se santifique, se purifique. Busque libertação em Cristo. Abandone toda prática errada. Abandone. Abandone. E viva uma vida reta.
guiada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer subir no arrebatamento? Todos querem. Mas é necessário viver em espírito e não segundo a carne. É necessário viver em espírito. E hoje vemos uma geração que não sabe o que é viver em espírito. Não lhe é ensinado o que é viver em espírito. E vemos uma geração fraca, uma geração de crentes fracos, vazios. Uma geração de crentes que não conhecem a Deus, uma geração de crentes que não tem experiências no mundo espiritual, uma geração de crentes que não conhece o que é uma batalha espiritual, uma geração de crentes que não sabe o que é viver o evangelho verdadeiro. Que simplesmente negue a si mesmo. Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Então, meus irmãos, esse é o tempo. Esse é um tempo. Você que está afastado do evangelho, você que está desanimado, está fraco. Irmão Luiz, eu já vivi a palavra, Deus me usava muito. Eu fazia grandes coisas na presença do Senhor pela misericórdia, mas hoje eu estou afastado, estou afastada. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode me chamar aqui no privado, aqui da plataforma. Amém? Irmão Luiz, eu estou fraco na fé, irmão, e essa palavra aí, ela me despertou por meio do Espírito. Eu quero orar por você. Irmão Luiz, eu caí no pecado, eu estou fraco, eu não tenho forças para voltar, e eu não sei nem se eu vou ter oportunidade com o Senhor. Vai sim, vai, porque eu já tive caído um dia, já tive no fundo do poço, mergulhado no pecado da masturbação e pornografia. E Jesus, pela misericórdia, me resgatou com um braço forte. Hoje eu estou aqui para a glória e honra do Senhor, para te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança. E o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Basta que você queira. Amém? Basta que você queira. Então, meus irmãos, esse é o tempo. Irmão Luiz, eu ainda não entreguei minha vida para Cristo. Eu gosto de ouvir uma mensagem, um louvor. Entregue a sua vida para o Senhor. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Tem até um hino, né? Quem conhecer aí, coloca o número do hino, por favor. Um hino da harpa cristã. É ao findar, né? Do labor. Ao findar do labor desta vida. Muito lindo esse hino, é muito forte, muito profundo essa letra. Fala sobre uma escolha. Fala sobre uma eternidade. Fala sobre um lugar aonde a alma passará. Hoje tu tens a escolha. Você hoje tem a escolha, meu irmão. Você hoje tem a escolha, minha irmã, de decidir aonde passará a eternidade, a tua alma. Amém? Em nome de Jesus. Então você que está dessa forma, a qual eu citei, pode me chamar aqui também na janelinha, aqui no bonequinho aqui, ó. Tem 2 bonequinhos aqui escrito convite. Pode me chamar aqui, eu quero orar por você, no nome santo de Jesus. Amém? Esse é o tempo, irmãos. Não é mais tempo de perder tempo com o pecado. Não é mais tempo de perder tempo com as coisas do mundo. Na verdade, nunca foi. Mas hoje, não é mesmo. Os sinais estão aí, a vinda de Cristo está próxima.
Os sinais estão se cumprindo, como diz a palavra do Senhor. Mas eu não posso escolher por você, eu não posso decidir por você. Eu escolhi por mim, eu decidi por mim. Eu quis viver em espírito, eu quis viver para Cristo, eu quis dizer não para o pecado, mas eu não posso fazer isso por você. Amém? Essa decisão cabe a ti somente, somente você. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra de hoje. Andar em espírito, viver em espírito, porque essa é a vontade de Deus Pai para vossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer aqui a todos. Antes de eu sair, há alguém aqui que quer entregar sua vida para Cristo? Há alguém que quer se reconciliar com Cristo? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Irmão Luiz, mas eu moro na cidade tal, eu moro no estado tal. Qual é o problema? Jeremias 23, a palavra diz que acaso não sou eu Deus de perto? Como sou Deus de longe? Quando eu estava caído, Deus me colocou dentro de um grupo de WhatsApp cristão. E ali Deus falou comigo pela boca de um varão. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. O ADM do grupo era de Bahia. E aí? Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, irmãos. Não há barreira, não há distância. Basta apenas Deus encontrar isso aqui no homem. Um coração quebrantado. Um coração sincero. Um coração disposto que queira obedecê-lo. Um coração que não queira mais viver no pecado. Um coração que não queira mais viver em desobediência a Deus, mas um coração que queira se consertar, um coração que queira se arrepender, um coração que queira ser purificado, um coração que queira ser cheio do Espírito Santo. É isso que Deus está buscando na terra. Homens e mulheres que estejam dispostos a viver a palavra, a cumprir a palavra, a ser cheio do Espírito Santo, de unção, de poder e autoridade. Deus busca na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca na terra aqueles que não querem viver como o mundo vive, mas aqueles que querem viver diferente, aqueles que querem viver cheio, aqueles que querem transbordar da presença do Espírito. Deus busca os tais na terra. É esse que Deus busca. É esse que Deus busca. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Cíntia, a paz do Senhor Jesus Cristo, mulher de Deus. Oh glória! Louvado seja o nome santo do Senhor pela tua presença. Bênção de Deus. Muito me alegro, viu? E é isso, meus irmãos. É tempo de buscarmos a presença. É tempo de enchermos de Deus. É tempo de alicerçarmos a nossa fé a cada dia aqui, para que possamos cumprir a palavra de Deus, para que possamos andarmos em espírito e vivermos em espírito, não cumprindo assim a concupiscência da carne, mas dizendo não para todo pecado, para toda malícia, para tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Amém? Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês. Agradeço as curtidas. Agradeço a vida de cada um de vocês. Muito me alegra poder estar aqui para poder vos anunciar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz de Cristo seja com todos vocês. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Ou melhor, me chama aqui na plataforma. Amém? Me chama aqui na plataforma. E a gente
conversa em Cristo Jesus, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe a todos, até a próxima, reflita sobre isso. Andar em espírito e viver em espírito. Fui!